Olá, eu sou Solange Camargo e sou especialista em fazer eventos memoráveis. E hoje eu quero dividir com você o início de uma temporada de vídeos onde eu vou te mostrar os bastidores e as histórias que a gente tem por trás deles. E mostrar a dureza que foi chegar até aqui e estar preparada para fazer os eventos. Eu vou te contar momentos de saias justas que eu vivi com fornecedores, com clientes, erros que eu cometi, mas o melhor, como transformei tudo isso em aprendizado. Em alguns vídeos eu vou te contar algumas coisas, vai estar aqui eu e você. Em outros vídeos eu vou estar com alguns convidados muito especiais para contar as saias justas. E hoje eu estou aqui no Clube Comercial com uma grande amiga, parceira de eventos, a Lisete Biasi. Já está nesse ramo há 28 anos e que com certeza tem muitas, mas muitas histórias, muitas experiências e saias justas aqui para nos contar. Quero contar aqui para vocês uma história, já vou começar de cara contando um fato que aconteceu aí na nossa vida. Há alguns anos atrás, eu acredito que mais ou menos uns 12 anos. 12 pelo menos. No mínimo uns 12 anos. Nós fizemos um casamento numa cidade vizinha e trabalhamos aí, né, nesse evento. A Lisete estava lá nos bastidores, então até algumas coisas desse fato ela não sabe. E foi um casamento que para mim foi totalmente emblemático. Foi um casamento que eu tenho gravado até hoje na memória, todas as coisas que aconteceram. Porque talvez nesse meio caminho, nesse momento em que nós estávamos atuando, a gente ainda não tinha toda aquela habilidade ou segurança ou domínio de uma situação. Eu quero contar para vocês assim, pequenos detalhes, pequenos tópicos aí do que... Doses homeopáticas. Das doses homeopáticas do que ele rolou, porque é exatamente essa saia justa, né? E a gente acredita aí que... Eu acredito que nesses 25 anos que eu tenho de trabalho, essa foi uma das maiores dificuldades, um dos maiores perrengues que eu já passei. Ele começou na igreja, onde a gente recebeu a noiva e nós abrimos a porta, ela entrou e ela usava um vestido muito lindo, tradicional para a cultura deles, vestido de manga longa, de um tecido extremamente fino e um véu também muito fino, né? Um tecido extremamente, acho que era uma musselina de seda, era muito leve. E aí nós abrimos as portas e também, para nossa tristeza, esse dia acabou ficando muito frio. Eu não lembro exatamente o mês que foi esse casamento, mas era um mês que estava um dia muito frio. Não tinha ar-condicionado nos clubes? Não tinha ar-condicionado. Não é dessa época. Exatamente. E aí a noiva entrou e aquele véu começou a se movimentar, né? Ele fazia esse movimento, ele fazia assim. E todo o corredor da igreja foi colocado velas em luminárias, né? E tinha uma pequena vela lá dentro, era uma luminária de cera e uma velinha lá dentro. E de repente, eis que esse véu cai uma pontinha. Ai, pegou fogo. dentro da vela e, claro, fez ali um pequeno rombo. Nós, naquela época... pequeno rombo. Nós, naquela época, Lisete, a gente ia atrás da noiva, assim, a gente parecia umas lagartixas andando atrás do véu da noiva, né? Aquelas lagartixinhas, assim, tentando fazer com que o véu ficasse estendido. E imagina com esse fato que aconteceu, mais ainda. Eu realmente queria me esticar, né? Me jogar no chão para que aquilo não tivesse acontecendo. A tua profissão de bombeiro. Exato. Bem, mas enfim, ali foi, vamos dizer, de todos os fatos que aconteceram, esse foi o gatilho, foi o primeiro que começou. Obviamente que na cabeça da noiva, isso já para ela não foi nada agradável, ter a fatalidade de que o véu acaba entrando na vela e queima. Mas ok, isso resolvido, vamos para o clube.
Chegamos lá no clube, ajustamos, eu lembro que eu fiz um pequeno cortezinho, juntei com uma linha e fiz um conserto no rombo do véu e seguimos o casamento, porque aí ia se fazer as fotos e na sequência ela tiraria o véu, porque depois a gente ia fazer a entrada dos noivos e vai para o salão, geralmente aqui... Contornado. Aqui a nossa tradição, sei que a gente tem outros lugares que não tem essa tradição, a nossa tradição sim é a noiva já entrar para dentro do salão sem o véu. Ok, contornado. Eis que daí no início da festa, abrimos o buffet. Você estava lá na cozinha? Eu estava nos bastidores. Nos bastidores, você não sabia de nada disso. Estava tudo legal, bacana. Abrimos o buffet, o pessoal começou a se servir. Aqui a nossa sistemática é ir chamando pro buffet, né? As pessoas vão chamando pelas mesas, tudo andando redondinho. Eis que, de repente, uma senhora vai se servir no buffet e quando ela volta, eu não sei como, porque deu uma deslizadinha, ela deu uma deslizadinha com o salto e ela caiu com os pezinhos para cima e o prato de comida todo em cima dela. Não lembrava disso. Eis a nossa segunda tragédia. Né? Começamos com o véu, passamos para a senhora caindo. Corremos, limpamos, arrumamos, recolhemos a senhora da pista, limpamos a tudo pista, que se pode fazer de melhor e mais discreto se faz, né? Exato, arrumamos tudo, mas veja como as energias vão, né? As energias vão, as coisas vão acontecendo e aquilo vai somando, que parece que vai numa cascata. Um caminhão desgovernado, morro abaixo. Exato. E depois disso, então, seguimos a festa. E uma coisa, naquela época, eu trabalhava com uma outra pessoa e nós tínhamos aquela coisa assim, vamos ser diferente. Ao invés de usar um uniforme preto, nós resolvemos fazer um uniforme azul calcinha. Tente, invente, faça diferente. Com certeza a gente aparecia mais do que a noiva. Então, cada movimento que a gente fazia, óbvio que a gente aparecia, né? Então, a gente tinha que ter muito cuidado. Mas, fatalidade. Então, além de tudo isso estar acontecendo, as pessoas, aquelas pecinhas chaves que estavam andando nos bastidores, de uniforme azul calcinha, aparecendo mais do que qualquer outro convidado. Ai, que sensacional. Tô amando. Na tradição grega, nós temos a quebra dos pratos. E você sabe, né, Lisete, conhece essa tradição também, já teve outros casamentos que aconteceram. Fiz festa temática aqui também. Exato. E ela acontece antes de abrir a pista. Vieram, inclusive, algumas pessoas de outros lugares, vieram da Grécia, pessoas, dançarinos convidados e mais alguns amigos. Se reuniu aquele grupo num círculo no centro da pista, dançam, faz toda uma dança característica e uns pratos especiais que eles não formam cacos, né? Não formam lascas, eles se quebram de uma... Se fragmentam. Isso, como se fosse aqueles pratos Duralex, né? Eles ficam nos quadradinhos. Tipo vidro de carro. Exato. E aí eles iam jogando aqueles pratos, dançando e jogando aqueles pratos e eu só pensava, e agora a gente tem que recolher tudo isso. Não tem outra saída. O negócio era, depois que acontecia essa dança, que vassoura. Era o cronograma que a mãe queria, que ela desejou, ela sonhou, pensou em tudo isso. Que a pessoa programa e a gente não sabe, né? Exato. Logo depois que teve a dança da quebra dos pratos, a banda que estava contratada, ela fez uma aberturinha, né? Começou uma música lounge, aquela música assim mais gostosinha, para dar uma animada no pessoal, para depois dançar a valsa, abrir a pista e aí sim começar a festa. Até imagino que era programado para aquela hora da limpeza, que aquilo ali fosse assim acontecendo simultâneo para que pudesse remover os cacos. Exato. Eu tenho essa memória vaga assim que ali tinha uma programação. Exato. Nós tínhamos pensado nisso, então, bom, vamos, enquanto a gente está recolhendo tudo isso... Musiquinha. Só que a mãe do noivo resolveu que era o momento dela dançar. E ela veio para a pista. Adoro, certo ela. Vamos divertir, vamos dançar. Isso aí. Sem protocolo. E veio mais algumas pessoas, né, para dançar junto com a mãe do noivo. E a mãe da noiva enlouqueceu. Aquele foi um momento fatídico em que para ela tudo aquilo que foi pensado, planejado, sonhado veio abaixo. Quebrou uma tradição. Exato. Hoje, se eu for pensar nisso,
tudo bem, né? Não veria como um mal, mas para a mãe que programou, que pensou, que sonhou tudo isso... Era muita frustração, é muito frustrante. Muito frustrante. E ficou extremamente gravado para ela. Dali em diante, aquilo foi derrota. Dali em diante, ela começou a chorar. Ela ficou muito triste. Ela lamentou o fato de que a filha dela não abriu a pista. Por mais que a mãe do noivo depois saiu, abrimos a pista. Mas não aconteceu como estava na cabeça dela. Né? Aquele planejamento todo não aconteceu. E se ela não quebra, desculpe te interromper, Sol, mas assim, se ela não demonstra, ninguém perceberia. Exato. Era um fato que ela podia resolver depois em casa, no teu escritório e tal, mas naquele momento ela não conseguiu segurar. Não. E aí as pessoas perceberam, uma pena, né? Exato. Porque podia ter contido. Exato. Que no dia seguinte eu peguei o carro para vir para casa, eu chorei durante todo o percurso, eu não admiti, aquilo era algo que me doía. Uma culpa, exato, que me doía imensamente. E eu continuei chorando, eu acho que por mais uns 2 ou 3 dias, até aquilo ficar, né? Eu entender na minha cabeça e eu começar a absorver e entender bem, mas o que eu vou tirar? Perdi meu posto de queridinha, eu sou uma tragédia. Não, mas eu comecei a pensar, o que eu vou tirar de importante, de lição para tudo isso, né? Não, e interessante que tu tá falando, eu tô aqui pensando, né? Cerimonialista é bombeiro, anda rastejando, é costureira, é psicóloga. Exato. Vai lá, levanta a pessoa da pista e faz limpeza ainda no salão. Não, a gente faz tudo isso, exatamente, né? Multifatores, multissetores. Multiatividades. Isso são coisas que a vida e a experiência vai nos ajudando e polindo. Claro que hoje, por exemplo, as lições que eu aprendi com tudo isso, fosse hoje esse fato, com certeza eu administraria de uma forma diferente tudo o que aconteceu e, principalmente, o que eu tenho como grande lição de tudo isso? É não pegar um evento desse tamanho, com essa responsabilidade toda que tinha, porque nós pegamos no meio do caminho, nós pegamos andando, que é aquele serviço parcial, não é aquele serviço em que você administra tudo, que você organiza todas. É quase uma reforma, né? Exato. Não é toda a obra. Tu não é responsável pela obra inteira, tu é responsável pelas aquelas pequenas reformas e aí vem aquela complicação que o dono aponta para ti e diz... Mas que te foge, né, Sol? Porque tu tem também essa cobrança de hoje fazer o evento perfeito, mas como é que tu vai evitar que uma pessoa caia? Não tem como. Tem coisas que fogem completamente, né? Coisas que... Teria que ser assim, Superman o tempo todo, né? Super mulheres e... Exato. Aí não, tudo daria muito certo, não teria graça. Lisete, agora, olha só, eu contei a minha saia justa. Conta você aqui uma saia justa. É interessante, né? Porque tu tá falando de uma outra época, de um clube fora daqui. E eu também, me ocorreu assim, uma outra época, um outro momento que era no clube dos meus pais. A gente tava vindo de Palmeira e quando meu pai comprou o clube juvenil aqui em Passo Fundo, ele teve um apoio da vizinhança. Naquela época as pessoas eram muito proativas com vizinhos e tal. E o seu Bruno Juste era o dono da padaria Cruzeiro na época. Tem uma tradição, padaria Cruzeiro centenária. E ofereceu para o meu pai a caderneta. Pode comprar mensalista de caderneta e tal. Para quem está começando, maravilha, né? Sim. Aceitou o crédito do amigo. Beleza. E logo apareceu um casamento enorme, que demandava de muita compra e tinha que se gastar e tal e tal. Mas esse casamento tinha uma peculiaridade e um ensinamento que eu vou contar depois. Então o que era? Irmãs gêmeas casando. Então aí tu tens uma família das noivas, mas 2 famílias dos noivos, que vira no total em 6 famílias. Exato. E todo mundo começou a convidar. Também não tinha o confirme sua presença. Mas o que eu soube é que estavam convidando, a gente soube depois, convidaram formalmente e não nos avisaram. Não confirmaram, mas que essas pessoas eram convidados. Então eu lembro que no mezanino foi posto mesa, puxa a toalha e vai ajeitando. Certo. As pessoas notam, né, que não estavam sendo esperadas. Tudo improvisado, não tem lugar para mim, não estava sendo esperada, mas isso é outro fato.
Mas o meu pai correu muito rapidinho na cozinha e falou, ó, tá vindo gente a mais, me mandem toalha para botar lugar, mas se virem com comida. Então eu lembro eu muito pequena, eu correndo para a padaria do seu Bruno com a caderneta, a maninha, eu, o alemão, minha família toda. E era coquetel. Então, assim, quando uma festa faltava comida, começava a aparecer enfiadinho de queijo, salsicha, pepino, né? Então, eu lembro da gente ir buscar todo o pão que o seu Bruno tinha, e em cima daquela mesa onde minha família trabalhava ali no buffet, uma cozinha enorme que a gente compartilhava ali, era nosso almoço e tudo. Era sanduichinho, era canapézinho, era enfiadinho de tudo que era possível, que daí mandando para o pessoal comer, né? Sim. E aí, essa festa é interessante, marcou a vida da nossa família. Quantos anos, Lisete? Isso atrás? Isso foi em 72, 73. Meu Deus Não, do céu. Eu tinha uns 9 anos, eu era muito pequena, mas me marcou muito. E o meu pai, lá do alto da sua sabedoria, ele na segunda-feira falou uma coisa para minha mãe que me marcou assim para o resto da vida. Ele disse assim, bom, alguma coisa pode ter dado errado. Vai respingar, alguém pode ser que fale mal, que não comeu como deveria e tal, as pessoas se sentiam convidadas, não sabiam de toda aquela armação, né? Então, a partir de hoje, tu não vai mais só na tua cabeleireira, tu vai cada vez numa cabeleireira diferente em Passo Fundo e conta a história, mas conta a nossa versão para manter o nosso nome protegido com tudo que a gente passou, né? Então, isso marcou a minha memória como ensinamento, que assim, claro que eles usaram aí um argumento para remendar, para salvar, para justificar, e claro, quando a pessoa se sente prejudicada, ela quer justificar, né? Mas tudo também, tu tem que agir rápido, não trava, manda comida para o salão, abre palmito, pepino, faz alguma coisa. Faz alguma coisa para que a pessoa lá no salão, na frente no salão não perceba. Mas tremenda saia justa só. Tremenda correria, tremenda saia justa. Tremenda. Bom, eu vou dizer o seguinte, Lisete, eu acho que é por isso que hoje a gente vem aqui no clube e é tão farto, tem tanta comida, que eu acho que a Lisete deve ter realmente ficado traumatizada lá naqueles 9 anos de idade. Ela ficou tão traumatizada. Eu tenho uma história que eu conto de vez em quando, a maioria das pessoas já sabe. A primeira posse que eu fiz aqui foi uma posse da CISA. Eram 260 pessoas, vieram 360. Só 100 a mais, só 100 a mais. E eu tinha lá o caderninho do seu Serafim com as quantias e tal, todos os ensinamentos dele, como agir, né? Mas sempre para mais, ele era muito exagerado. Comeu todo mundo e deu tranquilo. E ainda sobrou? Naquela época era um horror, né? Porque tu tinha assim um prato com vagem, outro com cenoura. Eu brinco que era salada mística. Era só salada mística e arroz grega, estrogonofe. Mas deu tranquilo, assim, sei lá, 2, 3 bolsas de batata palha era feita, assim, era aquela quantidade. Era enorme, era muita coisa. Mas quem vem aqui no clube, né, as pessoas que acompanham você há todos esses anos sabem, né, Lisete? Eu, pelo menos, nesses 25 anos que eu venho aqui, eu não vi um evento ou uma festa que a gente tenha tido algum problema nesse sentido. Deus, né? E todo mundo come, o pessoal, o staff, né, se serve muito bem, é muito farto e ainda dá para o cliente levar embora. Sobra um pouquinho. Ainda sobra. A gente tem uma brincadeira, lógico que em família, em bastidores, né, que as pessoas falam a frase que querem na sua lápide, né? Sempre aquilo espiritualizado, lindo para marcar. A minha, a fartura me representou. Porque não tem outra. Eu acho que fica ótimo. E realmente, agora se tu parar para pensar, o que eu escreveria na minha lápide? Ah, te peguei. Pegou. Eu vou pensar o que eu vou escrever. Aqui uma mulher multimídia. Talvez seja aqui uma mulher multimídia, né? Pode ser. Não, mas eu acho que eu quero fazer diferença aí em todo esse contexto. Realmente o que eu gosto muito é ajudar as pessoas. Sim. E nem sempre a gente consegue fazer todas as coisas
que tá ali programado. Estamos contando aqui as nossas saias justas. Aquilo que vocês correram lá atrás na cozinha para servir aquelas pessoas, sabe lá o que né? Como é que ficou? Mas quando tu conta aquela primeira história, assim também, as pessoas têm que lidarem com as suas frustrações, que não é problema nosso, Exato. né? Nós não podemos trazer isso para nossa vida, talvez para nossa análise a gente possa, mas no geral tem que seguir vida que segue, né? E parece que quando alguma coisa dá errado, como eu falei ali no início, um gatilho, aquilo descamba. Exato. E não consegue resgatar. Mas olha só, Tem que confiar no cerimonial. Exato. E olha só, eu vou te contar ainda, porque eu falei aqui algumas coisinhas que aconteceram lá no casamento. Teve mais alguns fatinhos aí nesse meeting. Nunca basta. Tem mais 2 coisinhas. E olhe bem, além disso, na hora que a noiva foi dançar, caiu a luz. Ah, que ótimo. Bom, sim, na esse hora. privilégio é meu, né? Na hora que ela foi dançar. Esse privilégio é meu, porque a exagerada que levava sempre para as festas fora 6, 7 fritadeiras, eu era sempre a culpada de derrubar a rede inteira de luz do clube, né? É aí que uma fritadeira lá, né, rouba energia. E aí que eu levava grande quantidade. Então sempre se combinou assim, tá num clube que tu não tem certeza e não tem gerador, não vai fritar nada na hora da valsa, pelo amor de Deus. Tanto que a gente fazia, olha só, É um risco. isso acontecia lá no passado. Quando nós íamos fazer a abertura da valsa, eu já ia lá nos bastidores e olhava tudo. Gente, desliga a fritadeira, desliga mas as isso coisas. até hoje. Mas isso Vai começar o... Até hoje é o ideal, porque nunca se sabe, né? Nós não temos tanto tempo assim para contar todas Ixi, as histórias. Nós vamos ter outros blocos aqui, né, para contar muitas outras histórias, muitas outras saias justas, porque é muita coisa. Imagina, 28 anos, né, Lisete, você no teu ramo. Eu já há 25 anos no meu ramo. Então, é muita coisa para lembrar, é muita coisa para contar. Sem dúvida, essa questão é energia. Hoje se conta com gerador, se conta com tecnologia de tudo que é jeito para trabalhar. Naquela época não tinha. Não tinha. A gente passava assim por muitos e muitos perrengues. Bem, situações aqui que é para outro vídeo. Eu quero te agradecer, Lisete. Obrigada por compartilhar essas saias justas aqui no De Cara com a Sol. E para você que está nos vendo, se você gostou, curta, compartilha e deixa seus comentários aí. E quem sabe uma sugestão de um próximo assunto que a gente pode conversar. Maravilha, obrigada, Sol. Amei. Obrigada, Ed. Amei.